10. Você vai falar uma palavra profética para o seu irmão que está do seu lado. Fala para o seu irmão, olha para o seu irmão que está do seu lado e fala para ele: ó adorador, que bom que você veio, você é uma bênção. Fala que o seu lar é uma bênção. O seu ministério é uma bênção. E o nosso pastor é uma bênção. Vamos dar salve de palmas para o Senhor Jesus. Eu quero deixar uma palavra. Abra sua Bíblia, por gentileza. 1 Samuel, eu não sei se você tem costume de ler em pé ou sentado. Do jeito que for, você fique à vontade. Abra sua Bíblia comigo, 1 Samuel, capítulo de número 16. Nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 13. Eu confesso que eu saí de Belo Horizonte, 9 horas da manhã. Eu vim falando com Deus: Deus, dá uma palavra, fala a tua igreja. E quando cheguei aqui, a irmã confirmou através da palavra que ela deu aqui em 1 Samuel 16, versículo 14. Eu falei: então é essa aí, é a confirmação. Achamos? Amém? 1 Samuel, segundo escreveu juiz, profeta e sacerdote Samuel, capítulo de número 16, o versículo de número 1 diz assim: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite, e vem enviar-te-ei a Jessé o Beerita, porque dentre os filhos que me tenham provido de um rei. Versículo 13. Gostaria que a igreja fizesse um coral comigo. Amém? Versículo 13, toda a igreja. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos, diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel e voltou a amar. Deus, muito obrigado pela tua palavra. Ó Deus, eu vim de tão longe, estou aqui nesse altar, onde a manifestação do teu poder é forte, a tua Shekinah é forte. Ó Deus, eu nada posso fazer por este povo. Eu não tenho poder de cura, eu não tenho poder de libertação, eu não tenho poder, Senhor, mas eu conheço um que pode todas as coisas, que é o Senhor Jesus. Por isso, Deus, que a Shekinah do Senhor seja forte e tremenda aqui neste lugar. Se há alguma vida aqui, Senhor, que entrou aqui, oprimida, deprimida, ó Deus, eu peço que neste momento o Senhor alcance esta vida agora e diante pelo poder da tua palavra. Fale conosco, fala da tua igreja. Essa é a minha oração e eu te agradeço em nome de Jesus. Podemos assentar, irmãos. Eu quero compartilhar essa palavra com você. Eu quero titular essa mensagem, dar o título dessa mensagem: das 3 funções de Davi. Nós vamos meditar um pouco na palavra e observe que no versículo 1 do capítulo 16 diz que o Senhor, chamando a atenção do profeta, juiz e sacerdote Samuel, e fala: Samuel, até quando tu terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? Essa palavra me chamou a atenção. Eu falei: Deus, por que o Senhor rejeitou Saul? Por que o Senhor está chamando a atenção do profeta Samuel? Porque Samuel estava oportunando a Deus para que Deus tivesse misericórdia de Saul. Eu fui: por que, Senhor? Primeiramente, aí o Senhor, abre sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro de Êxodo, capítulo de número 17,
eu fui buscar o porquê que Deus rejeitou Saul. Aí eu fui procurar entender. E aqui, no capítulo de Êxodo, capítulo de número 17, versículo 14, diz a palavra que quando Deus tira o povo, os hebreus do Egito, e essa passagem você conhece muito bem, e quando Deus tira o povo do Egito para sair, caminho ao deserto para a terra prometida, e disse que o povo estava cansado, porque o povo foi muito massacrado no Egito o povo hebreu foi muito massacrado pelos egípcios e pelo rei Faraó. E diz que o Senhor, ouvindo a oração de Moisés, e Deus chamando Moisés e falando: olha, tu e teu irmão Arão irá até Faraó e fala para Faraó libertar o meu povo. E Faraó ainda duramente começou a açoitar o povo de Deus, hebreus. E, bem, eu não quero me adenar somente nessa parte, eu quero me adiantar. Quando o povo sai do Egito e sai do deserto para a terra prometida, onde Deus havia falado, ele depara com um povo chamado os Amalequitas. E eles pedem, os hebreus pedem passagem para os Amalequitas somente para passar pelas suas terras. E o que os Amalequitas fazem? Além de os Amalequitas não ter dado passagem para o povo hebreu passar, ainda perseguiram os hebreus para tentar aniquilar. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Fala para o teu irmão que está do teu lado. Você é a menina dos olhos do Senhor. E quando os Amalequitas, diz aqui, olha, o Tito diz: os Amalequitas pelejam contra os israelitas. E além de não ter dado passagem, eles perseguiram o povo hebreu. Observe o que Deus fala no capítulo 17, e o versículo 14. Leia comigo, por favor. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória de mim no livro, e relata aos ouvidos de Josué: eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque. Está comigo aí, igreja? Amaleque. O que diz? Amaleque. O que diz Deus? Eu hei o quê? De riscar da face da terra o quê? Os Amalequitas. Aí eu fui entender lá no capítulo 16 de 1 Samuel, capítulo 16, quando o Senhor, chamando o profeta Samuel, e diz: Samuel, até quando tu terás dor de Saul, havendo eu rejeitado? O meu espírito não está mais nele. Por quê? Porque Deus diz que ele se recordou. Abra comigo, por favor, em 1 Samuel, capítulo 15, versículo de número 2, diz a palavra que Deus se recordou do que fez Amaleque ao povo de Israel. Por gentileza, vamos lá. 1 Samuel, no capítulo de número 15, versículo de número 2, para que possamos entender. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 2, ele diz: vamos fazer um por aqui, toda a igreja? Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez o quê? Amaleque para o meu povo, os hebreus, quando eu tirei do Egito. E Deus fala para ele que: olha, o meu espírito já não está mais nele. Agora, pega um chifre de azeite e vai na casa. Vou entrar na mensagem. Vai na casa do Belemita, Jessé,